Bom dia a todos. Queria deixar uma mensagem, uma reflexão, na verdade, a partir de Lamentações, capítulo 3, dos versos 21 e 24, que diz assim: Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Viver sem esperança não dá, né, gente? Esse trecho, ele tem um ensinamento muito importante pra gente, sabe? Às vezes a gente se pega muito naquilo que só traz tristeza para o nosso coração e se esquece daquilo que na verdade pode trazer alegria. O livro de Lamentações, ele foi escrito, né? É o livro de Jeremias, um livro de Jeremias, e ele foi escrito numa época em que a cidade de Jerusalém estava caindo diante dos exércitos da Babilônia. Então era um momento de grande sofrimento. Realmente era cerco, fome, miséria, o rei fugiu, o templo foi saqueado, a cidade foi incendiada, o templo foi incendiado, o palácio, enfim, muros derrubados, os líderes foram mortos, os habitantes foram levados ao cativeiro, andaram muito em direção ao cativeiro. E esse livro ele foi escrito na forma de um poema, na forma de um acróstico. Para quem não sabe, acróstico é quando a gente pega assim uma palavra, por exemplo, amor, coloca na vertical uma letra embaixo da outra, A, embaixo M, embaixo O, embaixo R. E aí, em cada letra dessa que ficou, né, na vertical, a gente escreve uma palavra que começa com aquela letra, sei lá, coloca lá no A de amor, aliança, e no M outra palavra, né? Vamos dizer assim. Então o poema foi escrito dessa forma, usando o abecedário hebraico, né? E até a forma que esse livro foi escrito nos fala, nos passa uma mensagem, né? A finalidade, primeiro, de facilitar a memorização, né? E segundo, uma maneira de enumerar de uma forma eficaz todo o sofrimento e o desespero que eles passaram, né? De A a Z. Ou seja, tudo está incluído ali. O mal, a dor, o sofrimento, eles iniciam no A e vão até o Z. Eles comunicam, né, a sensação de um sofrimento grande. Mas existe um motivo também que a gente pode considerar importante para ter sido feito de A a Z. Porque o A indica o início e o Z o fim. Quer dizer que se você está no A, tudo começou ali, o Z está longe, mas lá na frente ele vai chegar. Lá na frente chega o fim. O que começou agora vai ter o momento de se findar. É quase que uma mensagem cifrada, né? Pode chorar, mas vai chegar o tempo em que essas lágrimas cessar. O mal, ele vai acabar, vai ter um fim. Isso é bem interessante. Outra coisa também que a gente pode considerar no livro, né? Que Jeremias ali, quando está no auge da sua dor, é como se ele tivesse caído em si mesmo, quando ele fala: quero trazer à memória o que me pode dar esperança, que foi a frase que eu destaquei no início. É como se ele tivesse se dado um sacode nele mesmo, né? A partir de todo aquele entulho emocional, aquilo tudo que ele estava passando,
a todo sofrimento que ele estava vendo também os outros passarem, sabe? É como se ele se sacudisse, se recompusesse e dissesse: não, agora chega, eu não permito mais que a minha vida seja um baú de coisas tristes, de mais recordações, sabe? Eu não vou permitir que o meu coração se transforme num poço de amargura. Chega, acabou agora. É claro que eu estou conjecturando aqui, né? Não necessariamente ele falou assim, mas de uma forma ou de outra ele deu um basta, né? Eu não quero mais trazer à minha memória o que pode tirar a minha esperança. Eu vou trazer o que me dá esperança, né? E quantas vezes a gente não vive assim na nossa vida? Dizem que a gente é um rio de alegrias e no outro um rio de tristeza, sabe? Um dia a gente acorda cheio de esperança, no outro a gente já não espera mais nada, já quer chutar o balde. Tem dias que a nossa fé tá no auge, lá em cima, mas tem outros que parece que a gente é aquele soldado que voltou da guerra perdida. Eu não sei vocês, mas isso já aconteceu comigo. Dias acordar cantando louvores a Deus e outros dias acordar achando que tá tudo fora do lugar e nada faz sentido. Meus amigos, tem dias de luz e tem dias de trevas para todo mundo. E como é que a gente tem vivido esses dois lados da vida, né? Esses dois momentos, na verdade. Talvez a maioria de nós esteja vivendo do modo negativo. Um modo em que a gente só lembra do que perdeu a fé, que perdeu a doçura, que perdeu a paciência de esperar, que perdeu a paciência de conviver. Às vezes a gente perdeu até a alegria de acreditar, de confiar. Porque às vezes a gente confia, mas não é mais com aquela alegria. Às vezes a gente perdeu a alegria de ouvir, de ver, de sonhar. Talvez hoje a gente possa estar um poço de desesperança. Mas como Jeremias, nós devemos, no meio do caos, nos sacudir e dizer: chega, acabou o pessimismo, acabou a amargura. A gente também tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança, gente. E quem é que pode dar esperança? O quê? No verso diz: as misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e se renovam a cada manhã. Gente, lembrem disso. Deus é misericordioso, Ele está conosco, Ele é fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, Deus não é infiel conosco, Deus não muda, Ele não volta atrás. Por mais que eu e você estejamos deprimidos, por mais que nós o neguemos, não sei, não importa. Por mais que a nossa vida, que deveria estar numa linha reta, faça uma curva, ainda assim, há um compromisso de Deus com a nossa vida. Ainda que você volte e veja tudo caótico, a família, o trabalho, os negócios, no meio de tudo isso, não perca a esperança, porque o nosso Deus não negocia a nossa vida com ninguém. Ele não negocia a sua vida, Ele não negocia a minha vida. Ele, se a gente for fazer uma comparação, Ele verdadeiramente casou conosco, né? Ele é fiel, Ele fez uma aliança, um pacto. Uma aliança não é um contrato. Hoje em dia as pessoas acham que casamento é contrato. Não, casamento é aliança. A aliança não se desfaz. O contrato, a partir do momento que um resolve desfazer, está desfeito. Mas a aliança não. Enquanto um estiver fiel, a aliança existe. A aliança só termina quando os dois resistem e Deus não desiste. E é essa aliança que faz com que nós tenhamos a certeza de que Deus está conosco, que podemos contar com a sua misericórdia, que podemos voltar para Ele. Deus é fiel, por isso não perca a esperança. Por isso aguarde a salvação do Senhor, aguarde sem alarde, sem barulho, não fique lamentando no sentido de murmurar, de amaldiçoar. Não, sabe, não haja dessa forma. Aguarde o Senhor em silêncio,
com a certeza de que Ele é fiel, com a alegria de que Ele não volta atrás. Ele é misericordioso, Ele tem compaixão de nós. Ele é Deus conosco, Deus misericordioso e cheio de compaixão. Mais uma vez eu repito. Uma das coisas também que nos faz muitas vezes nos entristecer e parar de sonhar, né? É a culpa. A gente muitas vezes faz bobagem e depois que enxerga o que fez, fica se culpando. Que a culpa não nos paralise no passado. Que a culpa possa nos mostrar um caminho que nós não devemos mais seguir, mas apenas isso, não devemos permanecer nesse lugar. Se você tem medos, identifique quais os seus medos, o porquê tudo aquilo, foi algo do passado que aconteceu, alguma coisa que deu errado. Eu ouvi num desses cursos, que agora tá cheio de curso online para você aprender a se disciplinar e tal, que todo medo ele foi programado na nossa mente e que o perdão é a chave que traz a vida, né? Então, se perdoe, né? A culpa, ela nos quebra por dentro. Se perdoe as suas falhas, sabe? É raro hoje, até a gente vê os pais treinando os filhos a se perdoarem. Treinem os seus filhos a isso, não a fazerem coisas sem pensar nas consequências, não, achando que depois pode pedir perdão e tá tudo bem. Não é assim. É o perdão verdadeiro, entendeu? É enxergar realmente quem nós somos, né? Somos falhos, somos pecadores, somos seres humanos. Mas enxerguem também quem é Deus em nós e quem somos nós em Deus. Que nós possamos perdoar as nossas escolhas erradas. E que nós possamos daqui para frente fazer as nossas escolhas certas, com paz no coração e a certeza de que Deus está do nosso lado, que a aliança não foi quebrada. Lembra do que te dá esperança. Talvez você seja uma mãe passando com alguma dificuldade com um filho. Lembra do que te dá esperança. Não desiste, não. Talvez você esteja passando por uma dificuldade financeira, um problema no seu trabalho. Às vezes é difícil o relacionamento com o chefe ou às vezes com o cliente. Lembra do que te dá esperança. Lembra de Jesus. Lembra que tudo tem um propósito. Aí onde você está, existe um propósito para tudo. E Deus não te abandona, Ele está te sustentando. Ainda que você esteja numa situação de caos na sua casa, como essa cidade de Jerusalém, em chamas, sendo saqueada. Ainda que por um momento você lamente, não permaneça nesse momento para sempre. Sacuda a poeira, dê um basta e lembre do que te dá esperança. Essa foi a mensagem de hoje e eu peço que Deus te abençoe muito. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.